Pessoal, então a gente vai começar falando hoje de dois temas que são pré-requisitos básicos para o nosso estudo, ok? O primeiro tema que a gente vai falar vai ser algarismo significativo. Alguém sabe o que é algarismo significativo? Eu não. Pessoal, algarismo significativo, basicamente, ele representa um conceito, né, de análise de um número, tá? Em que esse número, geralmente, são medidas que você utiliza, né, por meio de algum equipamento. Um exemplo seria uma régua, tá? Então, você tem uma régua aqui, e a régua você pode fazer uma certa medida de algo, tá? Então, se você pegar a régua e medir essa barrinha aqui, ó, quanto que vocês acham que está medindo? 4,5. 4,7? 4,7. Aí daí eu pego e faço uma análise mais profunda dessa medida. É 4,7. Não posso falar que é 4,75, por exemplo? Porque está entre 7 e 8. Pode. Então eu posso falar por aproximação que é 4,75. Por aproximação. O que é algarismo significativo? Ele nada mais é do que um número, certo? Onde eu tenho o que é certeza, o que é certo. O que é certo? Ah, eu sei que é 4,7. Né? Mas um número que é duvidoso, que ele é uma estimativa. Ou seja, uma estimativa. Então, toda medida, ela vai ter um valor que ali é correto, né? Mais um duvidoso, que é a estimativa. Então, toda medida, quanto mais a direita, né? Quanto mais a direita aqui, mais duvidoso é esse número. Ok? Porque eu não tenho uma certa precisão. Olha aqui, ó, 4,7. O 5 aqui foi algo que eu chutei que foi, tá mais ou menos na metade. Ele é um número duvidoso. Então, o algarismo significativo, ele é o quê? Ele é um número certo, mais o duvidoso. Ou seja, 4,75. O algarismo significativo é 4,75, sendo que o 5 aqui é o duvidoso. Ok? Fácil, né? Sim ou não? Sim. Sim. Bem tranquilo, né? Geralmente, né, você tem limitações de equipamentos de medida. E essas limitações vai me fornecer um dado duvidoso, devido a algum erro, né, alguma outra condição. Por exemplo, existem balanças de precisão em laboratório de química e física que você tem até 4 números após a vírgula. E essa balança mede em gramas. Ou seja, quanto menor o número que está fazendo a leitura ali. Então, por exemplo, se a minha balança ela lê em gramas 4 números após a vírgula, aqui, esse aqui, ó, esse último número ele é o duvidoso. E esses aqui, eles são o quê? Os números corretos. Então, quanto menor o número, mais duvidoso ele é. Quanto mais à direita do meu número, mais duvidoso ele é. Bom, então se eu somar dois números com algarismos significativos, 1,75 mais 2,7. Olha só, esse aqui é duvidoso. Deixa eu pegar a contra-cor. O 5 é duvidoso e o 7 é duvidoso. Então, se eu realizar a soma, vai dar o quê? Vai dar 5 aqui. Ficou feio, né? Aqui vai dar 4, vai 1. 4,45. Quando eu somo os dois, esse aqui passa a ser duvidoso. Então, eu tenho que escrever esse número como 4,4.
Por quê? Porque esse aqui ó, é um duvidoso com maior grandeza do que esse aqui. Então, se esse com maior grandeza é duvidoso, esse aqui vai ser mais duvidoso ainda. Então, eu meio que desprezo esse cara aqui. Tá certo? Tranquilo? Fácil, né? Pessoal, qual que é a importância disso? Para medidas mesmo, tá? A gente vai utilizar isso aqui sempre. Me diga qual, resolver o exercício, diga qual que é o número duvidoso. Eu não vou cobrar isso não, tá? A ideia aqui é só para a gente meio que seguir o cronograma. Vou falar um pouquinho agora de notação científica. Pessoal, a letra tá ok? Sim. Então vamos falar um pouquinho de notação científica. Notação científica, alguém tem conhecimento? O que é? Ela serve para reduzir números muito grandes ou números muito pequenos, né? Isso. Quando é muito pequeno, se eu não me engano, fica em negativo. Isso, a notação científica ela é uma forma de reescrever um número. E, geralmente esse número ele é muito grande ou muito pequeno. Qual que é a vantagem de utilizar a notação científica? Basicamente, certas operações matemáticas elas se tornam muito difíceis, né, no caso, quando você faz alguma operação, né, com esses números muito grandes. Por exemplo, se eu pegar aqui 1.235.462 vezes 0,0521. E aí? Multipliquei esses dois caras. Então, assim, vai ser uma conta muito difícil resolver isso aqui. Não que a gente não saiba, mas a gente está passível a mais erro, né? Então, o que a gente faz? A gente vai abandonar essa questão e vai fazer o seguinte, vai utilizar a notação científica. O que a gente vai fazer? Primeiro, eu quero saber de vocês 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, ele equivale a quanto? 100, né? 10 vezes 10. Isso, 10 vezes 10, que é igual a 100. Ok? 10 ao cubo, equivale ao quê? 1000. 1000. Só que olha só, 10 elevado a 1 vale quanto? 10. 10. 10. 10 elevado a 1 vale quanto? 10. Olha só, então você consegue ver o mouse, né? Se eu pegar 10 elevado a 1 e multiplicar por 10 elevado a 1, é a mesma coisa que fazer o quê? A mesma coisa que somar, né? Mantém a base 10 e somo o expoente, né? Vai dar quanto? 10 elevado a 2. É igual a 100. Beleza. Aqui é a mesma coisa, né? 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 1. É a mesma coisa que manter a base 10 e somar. Deixa eu pôr em vermelho, né? Coloquei vermelho. Os expoentes. 1 mais 1 mais 1. Isso é igual a quê? 10 elevado a 3. 3 é igual a 1000. Ok. Beleza. Então, se eu pegar, por exemplo, então, 0,01. Isso é igual a quê? Em termos de fração. 1 dividido por 100, né? Não é isso? Faz aí. 1 dividido por 100. Põe 0 aqui, 0. Põe mais um 0. Vai pôr 1 vírgula, 0, né? 100 dividido por 100 dá 1. Não é isso? 1 dividido por 100 é 0,01. Ok? Só que, se eu pego, reescrevo 100 como 1 sobre 10 ao quadrado, posso fazer isso? Pode. Sei lá. Posso, né?
Então, 0,01 é 1 sobre 10 ao quadrado, né? Ó, mais uma vez, 0,01 é a mesma coisa que 1 dividido por 100. Se eu fizer isso fazendo a continha, né? Opa, abre um negócio aqui. Se eu fizer a continha de 1 dividido por 100, vou pôr um zero aqui e coloco outro zero. Aí tem que pôr a vírgula, né? 10 por 100 não dá, então tem que pôr mais uma vírgula aqui e jogo mais um aqui. Agora vai dar 100 dividido por 100 vai dar 1, né? Então, a continha básica. Então, 1 dividido por 100 é igual a 0,01, né? 1 dividido por 100 é 0,01, ok? Então, eu posso escrever, então, que é 1 dividido por 10 ao quadrado, porque 100 é igual a 10 ao quadrado. Se eu pegar esse 10 ao quadrado, passar aqui forçadamente para cima, eu tenho que alterar algo no meu número, que é o quê? O sinal do meu expoente. Então, ele vai passar o quê? Se a 10 elevado a menos 2. Por quê? Porque ele estava positivo aqui embaixo, eu passei forçado ele para cima. Se eu passo ele forçado, eu tenho que alterar o quê? O sinal do meu expoente. Então, 0,01 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2. Certo? Então, o que a gente está fazendo? Um número que ele passa a ser muito grande, eu posso escrever ele multiplicado a uma potência de 10. Ou seja, 10 ao quadrado é a mesma coisa que 100. Ou eu posso falar que 1 vezes 10 ao quadrado é igual a 100. 0,01 é igual a 1 sobre 100, que eu posso reescrever como o quê? Como 1 vezes 10 a menos 2. Então, esse é o papel da notação científica, ok? Então, por exemplo, se eu pego esse número aqui, ó, que eu falei, eu quero reescrevê-lo, vou pegar aqui, ó, 0,0521, eu quero reescrevê-lo em termos de notação científica. O que eu vou fazer? Basicamente, a regra é o seguinte, eu vou andar com a vírgula, aqui no caso para a direita, de 2 vezes, tá? Ao andar com a vírgula 2 vezes, meu número vai ficar o quê? 5,21. Ok? 5,21, meu número saiu de 0,00521 para 5,21. Então, eu vou multiplicar ele por 10. E eu vou ver, olha, meu número, ele aumentou. Ele saiu de 0,0521 para 5,21. Então, se meu número aumenta, eu tenho que compensar aqui no expoente da potência de 10. Mas compensar como? Se eu andei 2 vezes para a direita, a fim de aumentar o número, eu vou ter que subtrair aqui na potência de 10. De quanto? De 2 vezes. Porque eu andei 2 vezes com a vírgula para a direita. Certo? Então, se eu aumento o meu número, devido a andar com a vírgula, eu tenho que subtrair aqui na potência de 10. Pela quantidade de vezes que eu andei. Por que isso é verdade? Porque é o seguinte, ó. 0,0521, ele é igual a quê? 0,0521 vezes 10 elevado a 0. Quanto que é 10 elevado a 0? Alguém sabe? 1. 1, não é? Quanto é 1 vezes 0, então a gente sabe que esse cara aqui é 1, né? Esse cara aqui vale 1. Quanto é 1 vezes 0,0521? 0,0521. Certo. Então, se eu ando 2 vezes com a vírgula, uma vez para cá, se eu andar uma vez só, o que vai acontecer? Vai ficar 0,521 vezes 10 elevado a 0 menos uma vez, né? Não é isso? Isso vai dar quanto? Isso vai dar 0,521 vezes 10 a elevado a menos 1. Isso. menos 1, vai. Aí se eu andar mais uma vez, vai ficar como? Menos 2. 5,21 21. vezes 10 elevado a menos 1. Menos 1 de novo, né? Que é igual a quê? 5,21 vezes 10 a menos 2. Entenderam a ideia? Sim. Ok, né?
E para número grande? Vamos fazer aqui do lado agora o número grande. Tá? Deixa eu pegar um número grande, que é esse aqui, né? 1 milhão. 1 milhão. 235.462,0. Olha esse cara aqui. Eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Vamos fazer mais direto. Lembrando que aqui é ponto, tá? E aqui vírgula. Vamos dar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Se eu andar 6 vezes, é a mesma coisa que colocar. Vamos colocar aqui 1.235.462,0 vezes 10 elevado a 0. Se eu ando para a esquerda, meu número está saindo de 1 milhão para virar 1. Ou seja, vai ser 1,235.462. Ou seja, meu número ele diminuiu. Se eu andar para a esquerda, então, eu vou pegar minha potência de 10 elevado a 0 e somar a quantidade de vezes que eu andei. Andei quantas vezes? 1, 2, 3, 6. 4, 5, 6. 5 mais 6. Então vai dar o quê? 1,235.462 vezes 10. Certo? Fácil, né? Então, basicamente, notação científica é isso. Bom, de onde que vem aquela questão você tem... Vamos falar um pouquinho de prefixo, né? Vou falar os básicos. 1 quilograma é a mesma coisa que 1 vezes 10 a terceira, tá falando igual cebolinha, gramas. Porque o K do quilo representa 10 a terceira, que representa o quê? 1000, né? Vamos pegar a questão aí do seu, sei lá, algum processador. 1 MHz. É a mesma coisa que 10 a sexta Hz, que é a velocidade de processamento do computador, de uma memória. O mega, o M, representa 10 a sexta. Então, todos esses prefixos que vocês veem, o giga, que é 10 a nona, então você tem memória de 250 gigabytes, ou seja, é a capacidade de armazenamento em bytes, né? Então, esses prefixos, né, quilo, mega, miligrama, né, é 10 a menos 3 grama. Todos esses prefixos, eles são utilizados para quê? Eles são nada mais do que essas notações científicas, que seria o 10 elevado a alguma potência. Ok? Pessoal, alguma dúvida em notação científica? Ô, professor, Hum. o número que vem antes do 10, ele tem que ser maior que 1 e menor que 10, não é? E geralmente, por prática, sim, tá? Só que aí tem um detalhe. Em termos de escrita, sim. No entanto, se você for somar números, vamos pegar aqui. 2,5 mais 0,75. Basicamente é uma soma normal, né? Ou melhor, vamos fazer diferente aqui. Se você for somar 5 vezes 10 a menos 2 mais 3 vezes 10 a menos 4, como que você somaria esse número? Eu posso somar? Eu pegaria de base o 5 e andaria e colocaria os zeros. Como, por exemplo, o 2. Eu colocaria 0,05. Menos 2, no caso. O que é isso que você acabou de fazer? Eu andei as casas com relação... não, pera. Você acabou de fazer foi o seguinte. Você somente pode somar quando os dois têm a mesma base. Ou seja, eu não posso somar o 5 mais 3 e multiplicar aqui por 10 elevado a menos 6. Isso aqui é errado. O que eu tenho que fazer? Você tem que igualar as bases, as potências de 10.
Por exemplo, quem falou? Quem está falando? Maria Luísa? Maria Luísa falou, o que ela falou é exatamente o que eu vou fazer agora. Eu tenho que igualar as potências de 10. Então, por exemplo, eu posso escolher ou esse 3 aqui, ou eu posso escolher esse cara aqui. Tá? Então, vamos reescrever o 5 na mesma base de 10 a menos 4. Então, tá aqui, ó. 5 vezes 10 a menos 2. Deixa eu... 5,00. Então, o que eu vou fazer? Eu vou andar 2 vezes com a vírgula. Ele vai ficar quanto? 500 vezes 10 a quanto? Andei para a direita. Meu número aumentou. A então vai ser 0. 10 a menos 2 menos 2. Vai dar o quê? 500 vezes 10 a menos 4. Agora sim eu posso somar. Ó, então a regrinha, se eu ando para a direita, eu subtraio. Se eu ando para a esquerda, eu somo, tá? Então vou colocar aqui no cantinho, ó. Para a direita, vou colocar o sinal negativo de subtrair na potência. Para a esquerda, vou colocar o sinal positivo de somar. Tá certo? Então andei de 2 vezes para a direita, eu vou subtrair aqui no expoente. Olha aqui, ó. Subtrair de 2 vezes. Então vai dar 500 vezes 10 a menos 4. Agora sim eu posso somar os dois. Vai ser o quê? 500 vezes 10 a menos 4 mais 3 vezes 10 a menos 4. É a mesma coisa que eu pegar 500 mais 3 vezes 10 a menos 4. E dá o quê? 503 vezes 10 a menos 4. Professor, se fosse com outro número, o 3 vezes 10 elevado a menos 4. Aí, esse outro número, eu teria que andar com ele para a esquerda. Certo? Então, ele seria o quê? 0,03. Andei de 1 a 2 vezes para a esquerda, vezes 10 ao quadrado. A menos 2, melhor dizendo. Esse é o quê? 5 mais 0,03. Tá certo? Então, não entendi isso, porque... desculpa. Porque no primeiro número, no 5 ali, você tá negativo e você andou para... Eu subtraio no expoente, né? Isso. Eu andei de 1 a 2 vezes. Quantas vezes que eu tenho que subtrair? De 2 vezes. Certo? A quantidade de vezes que eu tenho que subtrair aqui, ou somar, depende da quantidade de vezes que eu ando com a vírgula. Então, se eu ando 2 vezes com a vírgula para a direita, eu vou ter que subtrair por 2 aqui no expoente. Certo? Ô, professor, mas quando é negativo não fica decimal o número? Esse aqui é o número decimal. Vou te provar que é o número decimal. Vai dar 503 vezes 10 a menos 4. Ando uma vez para cá, vai ficar o quê? 50,3 vezes 10. Ó, somo, né? Menos 4 vai ficar agora menos 3, que eu somei mais 1, né? Se eu andar mais uma vez com a vírgula para cá, eu vou somar mais 1 aqui. Vai ficar o quê? 5,03 vezes 10 a menos 2. Se eu andar mais uma vez com a vírgula, vai ficar o quê? 0,503 vezes 10 a menos 1, né? Porque eu somei aqui. E se eu andar mais uma vez com essa vírgula aqui, vai ficar o quê? 0,0503 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1, ou seja, esse aqui é 0,0503. Pessoal, Ô, professor, notação científica nada mais é que reescrever o número. A grandeza dele não altera, mas é reescrever de outra forma. Pode perguntar. um outro raciocínio que eu tive, aquele lá no início da tabelinha. Se tivesse feito. Não, a tabelinha da soma, essa azul. Se eu tivesse transformado cada um em decimal primeiro, depois juntar para transformar numa potência de base 10, também daria certo? Daria, mas dá mais trabalho, né? Hum. Porque é mais fácil você transformar um para igualar a base, um com o outro. Não importa qual que você escolhe, tá? Pode escolher qualquer um. Não importa. Mas é melhor você transformar só um e realizar a soma, né? Do que você transformar os dois, você vai ter 2 trabalhos.
E a ideia da notação científica é o quê? Simplificar ao máximo, certo? Certo. Vai ser menos trabalho para você transformar somente um na mesma base do que transformar os dois em número decimal e fazer a soma. Mais alguma dúvida? Notação científica? E quando eu tenho multiplicação? E aí? Olha tanto que... Porque esse número aqui, ó, vamos lá. É 500, né, que é 5 vezes 10 ao quadrado. E um número bem pequeno aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 5 vezes 1,25, normalmente. Vamos ver quanto dá que vai dar 5 aqui. Vai 2, vai dar 10, 12, vai 1, vai 6,25, vezes 10. Vamos lá. Tem esses dois caras aqui, ó. 10 a terceira, 10 a menos 3 vezes 10 a menos 2. O que eu faço? Mantenho a base e soma os expoentes. Vai dar o quê? 2 menos 3. Né? Eu mantenho a base, 10, e realizo a operação do expoente. 2 menos 3 dá quanto? Dá 6,25 vezes 10 a menos 1. Ah, então posso reescrever isso como 0,625. Por quê? Se eu andar com a vírgula para cá, o que acontece? Vai dar 0,625 vezes 10 a menos 1 mais 1. Vai dar 10 elevado a 0, que é igual a 1, né? Não é? A resposta poderia ser só 6,25 vezes 10 elevado a menos 1? Poderia. Eu só estou mostrando aqui que você pode deixar a resposta em notação, tá? Eu só estou mostrando para vocês que 6,25 vezes 10 a menos 1 é 0,25. Só isso. Ok? E se eu tiver uma divisão? Mas, professor, o expoente negativo não anda, não é para a direita? Depende. Qual expoente negativo você falou? Porque se fosse para ser 6,25 e o expoente está negativo, você andaria para a direita, não? Vezes 10 menos Não, mas eu fiz o contrário. Eu andei para a esquerda para falar que 6,25 é 0,20, 6,25 é igual a 0,625. Eu fiz ao contrário só para mostrar. Não, entendi. Depende, o número. Você não necessariamente tem que deixar ele com um número, a vírgula, um número à esquerda após a vírgula. Não necessariamente, entendeu? Entendi. Ok? Então, se eu pegar aqui, ó. Dividir esse cara aqui. 4 vezes 10 a menos 8 dividido. É a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 8 dividido por 2 vezes 10 a terceira. O 4 eu divido por 2 normalmente. Ó. 4 dividido por 2, isso dá o quê? 2 vezes 10 a menos 8 dividido por 10 a terceira. Tem várias formas de eu resolver isso aqui. Vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer aqui. 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 3. Isso é igual, mantém a base 10. Pega o 8 menos 3. Que dá quanto? 10 elevado. Ou quanto que é 8 menos 3? 5. Opa, faltou negativo aqui, né? Mas... Menos 8 menos 3. Professor, mas o 3 é positivo aqui. Embaixo. Opa.
É positivo? É mesmo, desculpa, positivo. Então deixa eu corrigir aqui. É que eu queria colocar negativo, mas vamos deixar positivo. Quanto que é menos 8? Menos 3. Dá menos Menos 11? 11. Certo? Uma outra forma de fazer isso aqui é você pegar 10 menos 8, dividido por 10 a terceira. Vou passar esse cara aqui forçado para cima. Vai ficar o quê? 10 a menos 8 vezes 10 a menos 3. Ou seja, se eu passar esse cara forçado, eu altero o sinal desse expoente aqui, ó. Certo? Então, ele era positivo, passou a ser negativo. Então, menos 8 menos 3 dá menos 11, né? Ou seja, vai ser 2 vezes 10 a menos 11. Dúvida não, mas você poderia fazer mais uma questão de soma, por favor? De soma? Beleza. Então, vou pegar uma subtração ao invés de soma. Bom, eu tenho que igualar as potências, né? Vou fazer mais direto agora. Eu vou escolher andar com a vírgula desse cara aqui. Então, ele vai ser o quê? 35 vezes 10. Se eu aumentei o número, eu vou subtrair por 1 aqui, né? Então, vai ficar menos 4. 35 vezes 10 é menos 4. Menos 1,2 vezes 10 a menos 4. As bases, as potências de 10 são iguais. Agora eu posso pôr em evidência, né? Então, vai ser o quê? 35 menos 1,2. Isso tudo multiplicando 10 a menos 4. Quanto vai dar 35 menos 1,2? Vai dar 33,8 vezes 10 a menos 4. Então, essa aqui é a resposta final. Ok? Deu certo, obrigada. Mais alguma dúvida? Ô, professor, na questão anterior, não ficou o 5 menos o 8 por essa troca de positivo, negativo? Que lá no início estava. Eu pensei que era 8 menos 3. Acabou Isso. ficando menos É 11. menos 8, menos 3. Ó. Menos 8, menos 3. Tá? Ok. Então, colocando aqui como nota para vocês, a gente vai estudar a mecânica, que é uma frente da física, que tem o objetivo de estudar o movimento de objetos massivos. Bom, do ponto de vista da física, seria interessante a gente estudar inicialmente a frente de mecânica, né? Por quê? Porque dentro do contexto histórico, as definições importantes da física, tais como força, energia, nem tanta energia, mas força, velocidade, aceleração foram definidos dentro do contexto da mecânica, tá? A energia, ela foi definida simultaneamente com os conceitos termodinâmicos, né? E com isso, né, é possível correlacioná-la com a energia com grandezas que a gente já conhece, que é força, velocidade e aceleração. Bom, então, nesse sentido, a gente vai estudar a mecânica, né, que é o estudo do movimento de objetos, né, massivos, geralmente, né? E a mecânica, ela tem duas frentes. Ela tem a cinemática e ela tem a dinâmica. Tá? Também a gente pode falar que tem a estática. Vamos falar três frentes, né? A cinemática, basicamente, é o estudo do movimento. Então, é o estudo do movimento em si. Tá? Bom, como se deu o estudo da cinemática? Historicamente, se a gente for buscar, se a gente for buscar, deu-se início com Galileu Galilei, né, o físico italiano,
e cientista, né, do ponto de vista geral, ele estabeleceu, né, o método científico, ele é o pai do método científico, e por meio desse método científico, ele conseguiu determinar de forma bem satisfatória, né, o movimento, né, principalmente do movimento de corpos, né, próximo à Terra, à superfície da Terra, né, exemplo, queda de um objeto, tá? Então, utilizando a metodologia científica, né, com hipóteses, teorias, enfim, aquela toda historinha do método científico, né, e trabalhando com os dados adquiridos, né, aliado à matemática, ele conseguiu caracterizar o movimento de corpos. Então, ele conseguiu determinar algumas leis, né, de movimento de corpos, e com isso, foi possível, né, posteriormente, por meio de Isaac Newton, determinar o estudo do movimento dos corpos, só que considerando a causa. Então, inicialmente, Galileu Galilei, né, estudou o movimento em si, mas sem verificar a causa. Posteriormente, na dinâmica, Isaac Newton, ele utilizou, além de métodos, né, já aplicados por Galileu Galilei, ele desenvolveu a teoria do cálculo, e por meio da teoria do cálculo, né, ele conseguiu definir grandezas físicas e determinar leis que regem a causa do movimento, conhecido como as leis de Newton. Tá? E a estática, onde que entra nisso? A estática, ela está muito relacionada com as leis de Newton. Uma vez que Newton determinou as leis que regem, que causam movimento, só que na estática, essas leis de Newton trabalham no regime de força resultante nula. Tá? Ok? Então, basicamente, a mecânica ela vai abranger, né, essas questões, certo? E, além disso, também vai estudar todas essas questões do ponto de vista de energia, ok? Então, basicamente, a mecânica vai estudar essa frente. Bom, então a gente vai iniciar com a cinemática, tá? O que é a cinemática? Como havia dito, a cinemática é o estudo do movimento, e para estudar o movimento, eu tenho que saber dois parâmetros básicos e correlacioná-los, que é o que? A posição e o tempo. Ok? Então a gente vai definir, dentro da cinemática, a gente vai definir duas grandezas físicas iniciais, que é o que? A posição e o tempo. Então, pegando aqui na cinemática, os parâmetros que nós vamos analisar, basicamente, é a posição e o tempo. E correlacionar uma com a outra, né? Bom, por que a posição? A gente vai imaginar que um objeto, ele ocupa uma região no espaço, e se ele muda de região no espaço, ele está movimentando, e esse movimento ocorre ao longo do tempo. Então, eu tenho que ter essa correlação entre essas duas grandezas, tá? Para analisar esse tipo de relação, a gente vai considerar duas questões, tá? A gente vai considerar o seguinte, a gente vai considerar que eu posso analisar esse corpo em movimento como um ponto material, ou como corpo extenso. Eu posso ter movimento de objetos considerando como um corpo ponto material ou como corpo extenso. Tá? Qual que é a diferença? Basicamente, a diferença, se eu considerar o corpo como ponto material, né, um ponto material, eu vou considerar ele movendo simplesmente em 3 dimensões. X, Y, Z. Ou seja, ele simplesmente translada. Certo? Então, se
objeto ele simplesmente translada, eu posso considerar ele como um ponto movendo no espaço. Então é como se fosse esse ponto aqui movendo no espaço. Agora o corpo extenso, a dimensão dele é importante. O que eu quero dizer com isso? Que se a dimensão é importante, além de esse corpo transladar na direção x, y, z, ele também pode girar em relação a algum desses eixos. Ou seja, a dimensão dele é importante. Por quê? Porque ele pode ocorrer nele giro. Então, se eu estou analisando o movimento de um corpo que além de translada e que também gira, eu tenho que tratá-lo como um corpo extenso. Então, aqui eu vou ter o quê? Uma translação, que é o movimento x, y, z, e também eu vou olhar o quê? Rotação. Ou, por exemplo, uma bola, né? Você chutar uma bola, a bola pode ser tratada como um ponto. Agora, se você analisa a bola girando em torno do próprio eixo, você tem que tratá-la como um corpo extenso. Então, em termos de massa, vai ser importante. Tá? Porque você tem uma condição de giro ali. Claro, que também o ponto material, o tempo de massa é importante, mas a dimensão, aqui, melhor dizendo, vai ser importante para um corpo extenso. Porque você está olhando também, além de translação, você olha rotação. Ok? Então, esses são os dois pontos que você vai ter que olhar. Né? Pessoal, então conhecendo ponto material e corpo extenso, a gente vai falar um pouquinho de sistema de referência ou referencial. Pessoal, o que é o referencial? Ou sistema de referência? Para você analisar se um corpo está em movimento, você tem que considerar, verificar se ele ou melhor, você tem que verificar se esse movimento... deixa eu recomeçar. Para você falar se um objeto está em movimento, você tem que levar em conta a referência, tá? Exemplo. Com vocês aí, estão parados, certo? Mas isso com relação ao quê? Em relação ao planeta Terra, né, a gente está parado. Em relação ao observador, vamos pegar um satélite, a gente está em movimento. Então, o referencial ele é importante para quê? Para a gente definir o nosso movimento. E a partir dele que a gente consegue definir se tem movimento ou não. Tá? Então, o que é o referencial? Referencial, ele nada mais é do que um sistema. Deixa eu pegar aqui um sistema utilizado. Nossa, está feia minha letra. Para definir se... Para definir o movimento, né? Vou colocar assim. Tá. Então, a gente tem que ter esse sistema. Geralmente, o referencial, a gente pode definir com um plano cartesiano, x, y. E tem o quê? Um objeto aqui movendo com a velocidade. Certo? Então, ele vai mover com relação ao quê? Esse referencial aqui, ó. Então, uma pessoa olhando, eu estou vendo um objeto movendo. Né? Vamos pegar um exemplo. Se você está dentro de um ônibus, aqui tem uma pessoa que joga uma moeda para cima. Para a pessoa que está analisando lá dentro, para o rapaz que está dentro do ônibus, ele está vendo a moeda subindo e depois descendo. Para uma pessoa externa, aqui olhando, ele vai ver a moeda fazendo assim, ó. Ou seja, o referencial, né, ele é um sistema utilizado para definir o movimento. Então, a gente consegue somente caracterizar o movimento utilizando um sistema de referência. Tá? Ok?
Professor, mas o referencial sempre vai precisar de um observador? O referencial é um observador, né? Entende? Aqui, ó, o gráfico é o seguinte. Esse carinha aqui dentro do ônibus, ele tá jogando uma moeda para cima. Essa moeda vai para cima e vai para baixo. Supondo que o ônibus está andando, né? Esse carinha aqui, ó, do ônibus, ele vai ver a moeda subindo, depois descendo. Se eu pegar uma pessoa observando de fora, ele vai ver a moeda caindo assim, ó, subindo, depois descendo. Então, o referencial, ele é o quê? Ele é o quê? É um... Ah, gente, eu tinha falado. Um Ele é a observador. localização de um objeto em movimento no espaço. Tá? Então, o referencial ele serve para localizar ele. Olha só. O XY, o objeto está aqui, ele está nesse ponto com a velocidade. Isso é como se fosse o quê? Uma foto do objeto no espaço em um determinado tempo. O referencial a gente pode imaginar dessa forma. Uma foto do objeto no espaço, né, em um determinado tempo. Ok? Professor, esse negocinho aí debaixo do gráfico aí é um T? Cadê? Isso aqui? Não, do outro lado. Ok? Isso. Ah, esse aqui eu tentei desenhar um olho. Ah, entendi, obrigada. Eu pensei que era lambda. Eu pensei que era meio que um T. Um olho, entendeu? Uma pessoa olhando aqui, ó. Aqui é um olho, tá, gente? Entendi, obrigada. Um Professor, observador. então, então, nesse exemplo do ônibus, o senhor usou dois referencial, uma pessoa Isso. vendo dentro do ônibus. Se a pessoa estiver dentro do ônibus, o movimento é de uma forma. Se uma pessoa estiver fora do ônibus, o movimento é de outra forma. Então, o referencial ele é extremamente importante para você caracterizar o seu movimento. E você vai escolhê-lo, vamos supor que você tem um problema, né, de engenharia, ou até de física, você vai escolhê-lo conforme as suas condições, tá? O que a gente faz? A gente verifica se é um ponto material ou um corpo extenso. Se o seu objeto não gira, você pode falar que é um ponto, né? Beleza. Ah, agora tem que escolher um referencial. Ou seja, localizar um objeto em movimento ou não, né, no espaço. Então, eu escolho um referencial. E a partir daí você vai o quê? Descrever o movimento do seu objeto, né? E por meio desses dados você pode obter relações físicas, né? Que é o que Galileu fez. Tá certo? Eu não vou falar de tempo, de unidades de tempo, de espaço, que todo mundo já sabe, né? Então a gente abordou essa questão, certo? Então a gente não vai definir isso. Bom, se a gente quer saber se o objeto está em movimento ou está em repouso, o que a gente tem que fazer? Tem que verificar a posição dele em relação ao seu referencial, né? Então, o que determina se o objeto é em movimento ou repouso vai ser o quê? O referencial, tá certo? Outra questão que a gente vai definir agora vai ser a trajetória, tá certo? A trajetória é completamente, tem uma definição diferente do deslocamento, tá certo? Então, a trajetória o que é a trajetória? A trajetória é o caminho em que o objeto percorre no espaço. Certo? Exemplo. Eu posso pegar... Vamos pegar aqui. Eu posso pegar dois tipos de trajetória. O corpo sai aqui de A, vai para B. Ele pode seguir duas trajetórias. Bom, e eu tenho a diferença disso com deslocamento. Deixa eu pegar em preto. O deslocamento, vou chamar aqui em vez de T de trajetória, tá? Vou colocar aqui T1, trajetória 1.
e T2. Trajetória 2. Em preto aqui, eu vou chamar isso aqui de... chamar isso aqui de ΔS. ΔS eu vou chamar de deslocamento. Bom, a trajetória ela é diferente, pode ser diferente do deslocamento, tá? Geralmente, a trajetória T1 e T2, ela geralmente pode ser maior ou igual ao deslocamento. O que eu quero dizer? O deslocamento depende simplesmente do quê? Da condição final, ou de onde o objeto estava, no instante 1, tá? E depois é feita a diferença entre a condição inicial e a condição final. O deslocamento depende do quê? De operação de variação de espaço, que é o quê? É o espaço final menos o espaço inicial. Esse aqui é o deslocamento, né? É o ΔS. Já a trajetória, nada mais é que o caminho. Então, é o caminho em si, né? É o caminho que o objeto percorre no espaço. Então, a trajetória, eu posso ter diversas trajetórias. Então, tem a trajetória 1 e a 2. E eu tenho também um deslocamento, que é a diferença da condição espacial final menos a inicial. Geralmente, a trajetória é maior ou igual ao deslocamento. O que é que eu quero dizer? Pode ter condições que a trajetória é igual ao deslocamento, bastando seguir essa linha. Se a trajetória estiver em cima dessa linha aqui, ela é igual ao deslocamento. Se não, a trajetória tem que ser maior do que o deslocamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acabei de definir aqui que o deslocamento é o quê? Vai ser ΔS, que é o deslocamento, ela vai ser a posição final, que seria no caso D, menos a posição inicial, que no caso seria A. Ô, Rony, Oi. deixa eu te perguntar um trem. Por que T1 ou T2 pode ser igual ao deslocamento, partindo do princípio que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta? Por que T2 pode ser maior? T2 e T1? Então, maior eu entendi, eu só não entendi por que ele é igual. Mas se eu pegar e falar que vamos fazer um T3, que ele sai do ponto A e anda exatamente em cima de ΔS. Vou chamar isso aqui de T3. Ou seja, T3 é igual a ΔS, que é a trajetória 3. Por isso que pode ser igual. Entende? Não, assim, sim. Então tem vários caminhos. Você pode ir lá para... Como é que é o nome da cidade que você está zoando? Catiara. Tem vários caminhos para Catiara. Você pode ir em linha reta também, né? Certo? Então, pessoal, o deslocamento, ele é simplesmente dado pelo quê? A posição final menos a posição inicial. Ou SB é a posição final, dada em metros ou quilômetros, e SA é a posição inicial, dada em metros em quilômetros. Certo? Basicamente, essa é a ideia. Então, o deslocamento pode ser igual à trajetória, mas não o deslocamento pode ser igual à trajetória. A trajetória pode ser igual ao deslocamento, mas nem sempre o deslocamento é igual à trajetória, tá? Bom, na física, o que a gente vai considerar? A trajetória ou o deslocamento? Na física, a gente vai considerar o deslocamento, ok? Por quê? Porque a gente consegue trabalhar com dados, e esses dados a gente vai coletar dentro das condições finais e condições iniciais. Certo?